tema é a ordem precede a bênção. Essa ordem eu colocaria como acerto, ajuste, organização. Há um mês mais ou menos, vocês lembram que eu falei, nós tiramos um mês para conversar com a liderança, para ajustar a liderança. E um dos pontos foi justamente sobre organização. E depois de lá Deus começou a trabalhar os pontos que eu falei para a liderança, e eu quero começar a trabalhar com a igreja. E o primeiro é sobre essa questão da ordem, da organização. O texto que eu quero que vocês abram se encontra em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, só a parte A, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, a parte A. Diz assim a palavra de Deus: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou a gente poderia colocar, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de ordem, porque a ordem gera paz. Você já viu um lugar onde é tudo desorganizado, onde tem desordem, fica difícil aquela pessoa ter paz. A ordem, a organização gera paz. E o nosso Deus é um Deus de paz, ou Deus de ordem, não um Deus de desordem. Essa é a primeira parte. Vamos falar a primeira parte aqui, porque Deus não é um Deus de confusão. Está na NVI aí? Não, na NVI, por favor, para mim. A ARC é quando o pastor Mário prega, quando o pastor Marinho geralmente é NVI. Vamos lá, primeira parte, todo mundo. Pois... Isso, até aí, vamos de novo, mais forte. Amém. Nosso Deus é um Deus de ordem, extremamente organizado em tudo o que faz, e não compactua com a desordem ou desorganização. Gênesis 1 relata a criação. A palavra de Deus vai demonstrar, se você, de Gênesis a Apocalipse, a organização desse Deus, como Ele cria, como Ele faz, como Ele organiza todas as coisas. Tudo existe uma ordem, todo existe um sincronismo perfeito, uma excelência maravilhosa. Mas vamos pegar a criação. Gênesis 1 relata essa ordem. Diz assim, versículo 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. Daí o versículo 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma pausa aqui. Se tudo que Deus faz é perfeito, se tudo que Deus faz é especial, porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, e o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, Deus cria uma terra sem forma e vazia? Deus não cria algo perfeito? Então aqui existe um abismo de tempo, de milhares de anos aí, e eu vou colocar para vocês, isso não está na Bíblia, mas a teologia, os estudiosos, a teologia explica isso, os judeus e a teologia cristã. Você já ouviu falar sobre o Big Bang? Todo mundo fala que existe, e quando você fala sobre o criacionismo, a primeira coisa que todo mundo fala, e a explosão que é comprovada. Então, a questão é o seguinte, que Deus cria os céus e a terra a princípio, e a terra, você sabe que, não sei se você sabe, mas em Ezequiel e também em Isaías, fala quando Deus cria Lúcifer, e lá demonstra que quando Deus cria Lúcifer, Ele cria as pedras preciosas, jaspe, ouro e tanta. A criação de Lúcifer, que é o anjo de luz, hoje nós conhecemos como Satanás, foi uma criação muito especial. Ele era um querubim ungido para realmente ser responsável por toda adoração, para ver como que Deus se importa com a adoração. E tem essa
estudo, essa teologia, porque aonde que se encontra pedras preciosas, aonde que se encontra ouro, aonde que se encontra todas essas coisas? É nos planetas? Na Terra. A Terra foi criada muitos anos antes, mas quando Lúcifer se rebela contra Deus, Deus o precipita. E para onde Lúcifer vai? É para a terra. E quando ele é precipitado na terra, juntamente com a terça parte do céu, existe esse caos, esse cataclisma, esse Big Bang que as pessoas falam. É onde que tudo se torna um caos, porque Deus ele faz tudo perfeito, mas aonde Satanás chega, se torna caos, cria desordem. Então, do versículo 1 ao versículo 2, existe esse embate no céu, aonde de alguma maneira, por isso que existiu sim, uma explosão, algo aí que deformou tudo. Mas daí, por isso que de vez em quando, quem está cavando alguma coisa, encontra, olha aqui uma pedra preciosa, porque veio junto com Lúcifer, ou esse lugar, tem assim as divisões, que esse lugar era quando Deus fez, e Deus fez para que Lúcifer habitasse, e daí Deus começa a refazer depois, começa a colocar ordem, e daí você vai para o versículo 3, né? Daí Deus começa a colocar ordem, por causa de tudo isso que aconteceu, Deus teve que falar, haja luz e houve luz. A partir do versículo 3, Deus começa a criar e organizar todas as coisas. Ele cria o dia, a noite, Ele coloca cada um no seu lugar, Ele cria o firmamento e organiza as águas da terra, as águas do céu, cria a vegetação, cria as árvores, cria cada um a sua espécie. Ele vai organizando, criando e organizando os luminares, sol, lua, para cada um governar. Você pode ler o capítulo 1 aí, a criação, você vai percebendo como que Deus vai fazendo cada coisa, os animais, etc, e assim por diante. Isso mostra como que Deus, Ele é um Deus assim, Ele poderia, tudo isso é para quê? A obra-prima da criação de Deus foi a terra. A obra-prima da criação de Deus foi o céu, foi a lua, foi os animais. Não, o plano de Deus era criar eu e você para o louvor da sua glória. Ele cria todas as coisas, Ele organiza todas as coisas, Ele prepara todas as coisas. E quem conhece, quem estuda um pouquinho a natureza, sabe a complexidade, a organização dos sistemas. Eu não vou entrar nesse ramo, porque eu não sou especialista, mas um dia se você quiser perguntar, os ecossistemas, tantas coisas, precisa de muita organização, criatividade, excelência para ter criado tudo como criou. E daí para o final ele fala assim, agora eu vou, já que está tudo organizado, eu vou colocar o homem aqui, eu vou criar o homem, porque agora eu posso completar a criação, porque já está tudo organizado, pronto. E ele cria, e você percebe que ele vai criando, ele vai falando, e viu Deus que era bom. E a gente percebe que esse viu Deus que era bom, era Deus falando, nossa, isso ficou jóia, isso deu certo. Era como Deus fosse criando, fazendo, organizando e falando, olha, isso ficou legal, isso tem minha aprovação, isso tem a minha bênção. E viu Deus que era bom, era como se Deus, eu abençoo essa criação, eu abençoo isso, eu abençoo. Por quê? Porque tinha cada coisa ficado no seu lugar, devido lugar, tudo organizado. E aí, vamos lá para o homem. Como que funciona o organismo humano, a complexidade? É tudo como um reloginho. E aqui vai tudo que Deus criou e continua organizado da maneira como Deus criou, prospera, cresce e é abençoado. Tudo que Deus criou e continua no seu devido lugar, continua certo da maneira como Deus criou, cresce, prospera, é abençoado.
Deus é extremamente excelente em tudo que faz, extremamente organizado em tudo que faz e abençoa a ordem e a excelência. E eu queria começar então falando, é uma introdução aqui, meus queridos, eu vou chegar lá, mas eu queria que você começasse a perceber esse Deus, que é um Deus organizado, criativo, excelente. Agora um Deus que organiza tudo, e eu coloquei não só sobre a criação, mas aí depois que Ele cria o homem, é lógico que Deus, o inimigo, quando Deus cria o homem, a primeira tentação, Deus coloca tudo organizadinho, você vai comandar, você vai governar, mas você não pode isso, dá leis, de alguma maneira, coloca ordem. No jardim tinha ordem, mas o diabo vem e fala assim, eu vou colocar desordem, porque o inimigo sabe aonde tem desordem, a bênção do Senhor não chega. Você estudar um pouquinho as leis, você vai perceber que as leis eram tão inovadoras, porque no Egito antigo, eles não viviam aquelas leis que o povo vivia no deserto, sobre lei de higiene, sobre lei de saúde, sobre um monte de coisa. Para você ter uma noção, tem muita gente que precisa voltar a ler um pouquinho sobre lei. A gente não vive debaixo da lei, a gente vive debaixo da graça. A lei não tem mais domínio sobre nós. Tem muitas igrejas que vivem ainda debaixo da lei. A gente não é salvo pela lei. A gente não é salvo por cumprir a lei. A gente é salvo pela fé em Jesus Cristo. Naquilo que Jesus fez, não naquilo que a gente faz. Mas a lei é um bom parâmetro para a gente perceber como Deus é um Deus que gosta de coisa certa. A partir do momento que eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo, eu preciso começar a perceber... Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que gostava de organização, de limpeza, de tantas coisas, é o mesmo Deus do Novo Testamento que continua gostando. Porque o que fala que o nosso Deus é o Deus de ordem, não de desordem, é o Deus de paz, é no Novo Testamento. Mas só para vocês terem uma noção, olha o cúmulo das leis, da organização desse povo. Deuteronômio 23, 12 e 13. Deuteronômio 22, 12 e 13. Olha só. Você imagina 3 milhões de pessoas num acampamento. Como que seria a limpeza disso? Sem banheiro, sem água, sem saneamento básico. Como que seria? Deus, não. Vocês vão ter que... tomar cuidado, porque eu sou um Deus limpo, santo. Olha só, Deuteronômio 23, 12, determinem, 23, 12 e 13, determinem um local fora do acampamento, onde possam evacuar. Você sabe o que é, né? Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 12 e versículo 13. Determinem um local fora do acampamento onde possam evacuar. Você sabe o que é evacuar, né? Não preciso entrar no detalhe aqui. Como parte do seu equipamento, tenha algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Quem criou o gato? Você vê que o gato faz isso. Deus estava ensinando o seu povo, falar assim, e daí se você, continua aqui, olha só para vocês terem uma noção, vai para o versículo 14. Por quê? Primeiro, deixa, Deus estava falando, olha, vocês estão no deserto, vocês estão indo, vocês estão no acampamento, mas vocês têm que tomar cuidado com, isso daqui era lei, se alguém não cumprisse isso daqui, tinha punição. Se o teu filho fizesse algo errado disso, sabe quem que era responsável por isso? O pai. O
pai, a família era responsável. Não tinha, ai, esse menino não tem jeito, esse menino, ai, safadinho ele, viu, Moisés? Não, você não viu a lei? Não pode. Precisamos, você cuida da tua casa, o outro cuida da outra casa, cada um cuida da sua família, mas aqui nesse arraial precisa ter ordem, porque esse arraial é de um Deus que tem ordem. É um Deus de ordem, porque, olha só, vai para o 14. Pois o Senhor, o Deus de vocês, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento deverá ser santo, para que ele não veja algo desagradável no meio de vocês e se afaste. Deus continua visitando as nossas casas. Como que tem achado as nossas casas? Ah, meu Deus. Por que o Senhor falou isso comigo, meu Deus? Vamos lá. As leis, muitas coisas. Vamos lá para o tabernáculo. Vou traduzir para você. Se vocês forem um povo de ordem, eu vou estar visitando vocês, eu vou estar abençoando vocês, eu vou estar protegendo vocês. Eu sou um Deus que não suporto desordem. Enquanto vocês cumprirem a parte de vocês, eu vou descer no acampamento e vou proteger, e vou cuidar, e vou fazer, porque eu sou um Deus santo e habito no meio de um povo santo. Vamos para o tabernáculo. Êxodo de 20 capítulo, não precisa abrir aí agora. Êxodo, se for do capítulo 26 ao 31, vai ter ali, nesses 26, 27, 28, 29, 30, 31, esses 6 capítulos, Deus dando instruções de como deveria ser o tabernáculo. Deus, ele vai falar sobre tudo. Deus vai falar ali, vai mostrar, o Senhor vai mostrar detalhes, detalhe por detalhe, como Ele queria que fosse feito o tabernáculo. Os materiais, as quantidades, as medidas, como seria feito cada detalhe. Os materiais, quais materiais? Qualquer coisa que vocês acharem tiver aí pelo caminho, não. Os melhores materiais da época: ouro, prata, linho fino, a melhor madeira da época, que era madeira de acácia. Se for ver nesses capítulos, olha tanto detalhe desse tabernáculo: o altar dos holocaustos, o pátio, o candelabro, o azeite para o candelabro, o altar do incenso, a bacia de bronze, o óleo para as unções, o incenso, as vestes sacerdotais, as outras vestes dos outros sacerdotes, o colete sacerdotal, o peitoral, os sacrifícios. Eu estou dando uma passada por todos esses capítulos, porque eu não vou ficar lendo, mas são muitos detalhes, e Deus passa rigorosamente por todos. O ponto fundamental é aqui: Deus abençoa a ordem, pois a ordem nada mais é do que a prática de seus ensinos, e reflete a sua essência. Êxodo 40, de 33 a 38, agora esse você pode abrir. Êxodo 40, de 33 a 38. O povo seguiu exatamente. Fala que o Senhor capacitou os artífices, Bezalel, outros, Alioabe, e tantos outros. Eles fizeram tudo perfeitinho. A hora que ficou, está tudo perfeitinho, olha só. Êxodo 40, versículo 33, 38. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Tudo assim Moisés terminou o trabalho, tudo conforme o Senhor tinha ordenado, tudo certinho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eu quero dizer o que eu senti nesses dias. Meu querido, a minha oração tem sido: Deus, encha a tua casa, a tua igreja com a sua glória, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu favor, nos abençoe. E o que o Senhor falou: Marinho, põe em ordem a minha casa, coloca ordem, começa a organizar.
tem faltado detalhes importantes. Isso daí tem a ver com a minha casa, tem a ver com a minha casa mesmo física, Marinho, Nilva, Ana Laura, tem a ver com a tua casa, tem a ver com as nossas famílias, e eu vou chegar em alguns pontos, tem a ver com essa casa, com a igreja, tem a ver com aquilo que o Senhor, com o reino dEle, Ele está falando, porque daí, eu vou parar por aqui, porque senão não vou conseguir, mas está aqui no tabernáculo, está aqui quando Davi faz ali não o templo, mas a tenda de Davi, quando ele levanta os músicos, os levitas, ele prepara um culto para o Senhor, fala que ele vai fazendo, a hora que está tudo pronto, está tudo em ordem, a gente vai ver muitas passagens, depois de feito tudo conforme a vontade do Senhor, ou vou traduzir, conforme a ordem, depois que o povo do Senhor se organizou conforme a ordem do Senhor, a glória do Senhor desceu, ou a bênção do Senhor desceu, ou o povo recebeu a promessa que o Senhor tinha. Então eu estou aqui para dizer, não é fácil de repente, até para mim, porque para mim tem alguns conflitos, mas o que eu estou aqui para falar, porque Deus pede para eu trazer para você, porque tem muita gente aqui orando por filhos, tem muita gente orando pela casa, tem muita gente precisando receber uma bênção, e o que o Senhor fala, eu quero abençoar você, eu quero derramar a minha bênção, a minha glória, a minha promessa sobre você, porém, vocês precisam colocar em ordem. Sempre que o povo obedecia, olha aqui, Moisés não conseguia entrar, versículo 35, Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, a jornada daquele povo, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se porém a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo na nuvem, à vista de todos os israelitas em todas as suas jornadas. Ou seja, depois que o povo colocou em prática aquilo que o Senhor tinha falado, ou se organizaram o tabernáculo, aquilo que o Senhor tinha falado, a glória do Senhor desceu, e a glória do Senhor começou a conduzir aquele povo. Quando a gente coloca em ordem aquilo que o Senhor está pedindo a nós, a glória dele desce, a presença dele desce, e ele passa a tomar conta da nossa casa, da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família. A nuvem desce, e ele começa a conduzir, ele começa a determinar aonde vamos, quando vamos, o que vamos fazer. Mas para que a nuvem dele desça, tudo precisa ser feito conforme a vontade dele. Como eu falei, foi assim no templo de Davi, foi assim com a construção do templo de Salomão. A glória só desceu depois que eles fizeram tudo conforme a vontade do Senhor. Foi assim com Jesus. Quando que Jesus teve a identidade dele confirmada pelo Pai? Depois dele ter feito tudo. Ele não precisava ser batizado, porque era o batismo para perdão, para remissão dos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele chega para João, e João, não, eu não posso batizar, eu que preciso. Ele fala, agora deixa para que se cumpra toda a vontade. Eu vou traduzir, para que a ordem de Deus seja feita, para que a ordem do Pai seja estabelecida. Eu estou aqui para colocar em ordem o que o céu determinou. Eu vou cumprir as ordens do Pai. Quando Ele faz isso, o céu se abre e fala, esse é meu filho amado. A glória de Deus se manifesta. Toda vez que nós nos dispomos a cumprir as ordens de Deus, ou seja, colocar em ordem a nossa vida, e colocar em ordem a nossa vida é colocar em ordem de acordo com a ordem de Deus. O céu vai se abrir, e a glória vai descer, e o Senhor vai se manifestar sobre nós. Foi assim no Pentecoste. Quando que aconteceu o Pentecoste? Quando
o povo se organizou de acordo com a vontade de Deus. É para vocês fugirem, porque existe uma perseguição. Cada um, Pedro, volta a pescar, você volta a fazer o quê? Não, fiquem em Jerusalém, até se organizem naquela casa. E o que é para fazer? É para orar, todos em uma só voz, todos unidos, todos juntos, organizado. Não, mas eu não posso ficar em casa orando, porque eu estou não sei o que, não, é lá naquele lugar, todos juntos, existe uma ordem, todos na mesma visão, no mesmo foco, na mesma direção, com o mesmo propósito, isso é ordem. Então, todos que estavam lá, foram cheios do Espírito Santo e receberam a promessa, e a glória do Senhor se manifestou. Meu querido, poderia continuar aqui, mas agora, passando a introdução, eu vou para a parte prática, aonde nós precisamos, aonde o Senhor quer colocar em ordem, quais áreas de nossa vida, da nossa casa, que o Senhor manda hoje, porque Ele não pede, Ele manda, Ele é Senhor, para que eu e você coloquemos em ordem hoje, para que a glória dele se manifeste, para que a bênção dele, porque às vezes você vai poder ficar 10 anos aqui, a gente vai para a ceia, e você vai perceber que não é só, vou ler lá, eu posso até adiantar aqui, Paulo na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dar orientações, a gente vai ler o texto, mas vai dar orientações para a ceia, estava todo mundo participando da ceia, ele fala, só que vocês estão participando da maneira errada, se não tiver ordem, vocês estão participando da ceia, mas vocês estão se prejudicando, tem gente ficando doente, tem gente até morrendo, porque a questão não é participar da ceia, é participar da maneira correta. A ceia, ou seja, eu vou traduzir, não é só participar da ceia, não é só vir na igreja, não é só cantar, não é só ser de tal igreja ou daquela igreja, é colocar a vida em ordem. Senão, a gente pode estar participando da igreja, a gente pode estar indo na igreja, a gente pode estar orando, a gente pode estar tomando a ceia, a gente pode estar fazendo um monte de coisa, e cadê a bênção do Senhor? A bênção não vem, porque a bênção vem depois da ordem, a ordem precede a bênção e a glória do Senhor. Algumas áreas que precisamos organizá-la em nossa vida. Primeiro, a nossa vida com Deus. E aqui está primeiro, porque muitas pessoas, talvez enquanto eu falo, talvez sejam organizadas, vai falar, nossa, eu sou muito organizado. A questão é a ordem segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz assim, busquem pois, Mateus 6,33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou as demais coisas, serão acrescentadas a vocês. Muitas pessoas até são organizadas, organizam suas vidas, conseguem ter um padrão organizado em suas casas, trabalhos, tudo assim, mas não percebem que estão mais perdidas do que imaginam, porque não têm colocado na organização, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se na tua vida está tudo organizado, mas o reino de Deus não está em primeiro lugar, está tudo desorganizado, porque o que tem que vir em primeiro lugar é o reino de Deus. E daí você não percebe que está tudo certinho, está igual uma bicicleta, você dá umas pedaladas, daí depois sai correndo do lugar, puxa, mas está tudo certinho, eu trabalho, minha vida é um reloginho, mas de repente desanda uma área, minha vida é um reloginho, mas de repente desanda outra área, é porque, você já reparou o que leva uma corrente de uma bicicleta, ou de qualquer sistema dessa de correia, que tem os dentinhos, o que leva a corrente a sair, é quando tem um dentinho fora do lugar, aquele dentinho que está fora do lugar,
faz com que todos os outros dentes, pode estar tudo certinho, mas se tiver um dentinho fora, aquele dentinho que está fora, faz com que aquela corrente saia fora de todos os outros. Vocês já viram isso daí? Pois faz o teste. E o que eu quero dizer é que se esse dentinho que está fora for o reino de Deus, a prioridade, e o reino de Deus tem a ver com a tua devoção com Deus, tem a ver com a palavra de Deus, o amor, a paixão, o coração com as coisas de Deus, oração, leitura da palavra, comunhão. Coloquei algumas coisas aqui para você, não, vai muito além. Eu coloco Deus em primeiro lugar, vai muito além, é o amor na palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é buscar ter uma vida de oração, de jejum, de comunhão na igreja, de comunhão com os irmãos. Tudo isso daí, se isso não tem sido meu primeiro, meu querido, hoje eu preciso colocar em ordem, porque senão, talvez, todas as demais coisas podem não estar sendo acrescentadas, ou eu posso estar buscando tantas coisas, mas eu não consigo. Eu consigo, tudo que eu me presto a fazer, tudo que eu me proponho a fazer, vou estudar, vou fazer tal curso, vou para isso, vou para academia, agora vou pegar certo em tudo eu faço, mas não consigo pegar para valer no meu devocional, no meu tempo com Deus, na prioridade com o reino, na tudo. Então, meu querido, sinto muito a te informar, precisa ser algo organizado na tua vida, porque talvez a glória do Senhor não desceu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida inteira, porque o ponto principal de organização, e quando eu falo de organização, é você ter um tempo, assim como você tira para tudo que é importante na tua vida, você tem um tempo para trabalho, você tem um tempo para tudo que é importante, Qual é a importância do reino de Deus para você? Qual a importância de Deus na tua vida? Se Ele não for o primeiro, as demais coisas, eu vejo muita gente bem sucedida, mas que constantemente tem enfrentado situações. Por isso que é a primeira coisa, que nós vamos ter outras, que eu preciso me organizar. Eu sinto Deus falando assim, se em algum momento aqui, você fala assim, nossa, essa doeu, você não sabe como que eu estou sentindo dor, igual quando eu vou para a academia, sentindo dor espiritual, de tanto que eu fui moído com essa palavra, mas Deus não me deixou fugir, porque Ele falou, eu quero abençoar você e esse povo aqui. Então que você sofra as dores, que seja dessa primeira ou de todas as outras, mas essa primeira, eu quero dizer que é a que eu mais tenho me organizado, e é a que tem me levado a conseguir reparar que tem algumas áreas que eu preciso organizar, porque essa primeira tem me levado a perceber, talvez a segunda. Primeira é a nossa vida com Deus. Olha, Tiago 4:8 diz, antes de eu ir para a segunda, nossa, minha voz, orem aí pela minha voz. Tiago 4:8 diz assim, aproximem-se de Deus, então Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, ou a mente confusa, ou a mente desorganizada, ou a vida, ou o coração, está falando sobre buscar o Senhor, sobre aproximar-se do Senhor. Eu não consigo me aproximar do Senhor, por quê? Porque eu tenho a mente dividida. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu quero o mundo, uma hora eu quero, vocês que são de ânimo dobre, tem tradução, que uma hora está com ânimo, hoje eu vou pegar firme com Deus, amanhã está assim, não quero, porque eu não estou desanimado, estou fraco, se vocês não continuarem desse jeito, se vocês não se posicionarem a buscar o Senhor, se vocês não limparem esse coração, a mente,
o Senhor não vai aproximar de vocês, porque Ele só se aproxima de quem se aproxima dEle. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, vocês que têm a mente confusa, desorganizada, vida confusa, e purifiquem o coração de vocês. Organize a mente e o coração de vocês. Não encontraremos a Deus se não nos organizarmos intencionalmente para o buscarmos. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, em nome de Jesus. Meus queridos, segundo, nós precisamos organizar urgentemente a nossa vida familiar, a nossa vida em casa. E aqui eu separei a nossa vida familiar, a princípio com marido e mulher, cônjuge. Muitas vezes nós queremos buscar a Deus, mas a nossa casa, a nossa relação com a esposa, com o marido, com a mulher, eu estou longe de ser não consigo organizar a minha vida para ser o marido que ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Eu não consigo me organizar para ser a esposa submissa, como a igreja tem que ser a Cristo. Eu não consigo ser aquela esposa que se submete, que se sujeita, e quando falo não é capacho, mas aquela esposa que demonstra honra, aquele marido que fala assim, não, eu tenho vontade disso, daquilo, mas as minhas vontades estão sujeitas ao meu amor, ao amor sacrificial. Eu sacrifico todas as minhas vontades, meus desejos, para santificar a minha esposa, para proteger, para amar a minha esposa. Mas a gente vem para a igreja e aqui a gente, se sente o cara, porque eu sou homem de Deus, mas se eu não consigo me organizar em casa como marido, meu querido, eu quero dizer que o Senhor fala para um rei, olha, ponha ordem, Ezequias, na sua casa, porque em breve você vai morrer. Deus, Ele olha demais para as nossas casas, as nossas famílias, porque a igreja nada mais é do que um reflexo que acontece nas nossas casas. Nós somos servos, nós somos homens e mulheres de Deus, na medida que nós somos homens e mulheres de Deus em casa. Nós precisamos da graça, por isso que nós precisamos, mas nós vamos conseguir ser, se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, se nós tivermos a graça dEle, se nós estivermos sendo lavados pela palavra, estivermos sendo alimentados, por isso que Ele é o primeiro. Se você não colocar Ele em primeiro, se você não organizar a tua vida para Ele ser o primeiro, você não vai conseguir ser o marido, você não vai conseguir ser a esposa. Mas essa é uma área que a igreja precisa começar urgentemente, porque aí cada vez mais crescem os divórcios, cada vez mais crescem famílias que vêm para a igreja, mas que não se dão bem, que estão suportando, pela fidelidade inclusive a Deus muitas vezes, eu continuo casado porque eu sei que divórcio, então eu continuo. Deus não quer isso. Deus quer que você ame a sua esposa, Deus quer que você ame o seu marido, Deus quer que você viva em delícias, porque Deus criou o casamento para você ser abençoado, para você ser mais do que feliz, porque fala que os inimigo, ladrão, vem matar, roubar e destruir, mas ele fala, eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante. E eu não vejo um casamento infeliz ser uma vida abundante. Então, mas pastor, o que eu faço? Começa a colocar em ordem a sua parte. Mas ele não faz, faz você. Mas ela não faz, faz você. Coloca em ordem, você vai ver a bênção do Senhor descendo sobre a tua vida. Segundo, na casa ainda, na nossa família, meu querido, essa área eu vou tocar um pouquinho. Precisamos colocar em ordem a criação dos nossos filhos. A gente vem, e cada vez mais, os filhos têm sido um ponto de tensão, na família, entre o casal, na sociedade, nas escolas, em todos os lugares, entre as famílias, porque a gente antigamente,
as pessoas tinham filho e começavam a entender, agora minha vida não é mais minha. Aliás, começava do casamento, agora minha vida, eu já não faço mais o que eu quero. A minha vida já não pertence a mim, a minha vida já pertence a um outro. O casamento já é isso. Eu já divido, eu já compartilho a minha vida com outro. Então eu já não sou dono do meu nariz. Ah não, eu sou aqui, eu que não, eu não sou dono do meu nariz. Eu preciso compartilhar a minha vida, tudo que eu vivo com a Nilva e com a minha filha. A gente precisa, são interesses. Se eu tenho interesse diferente do dela, a gente precisa começar. Eu preciso deixar o meu egoísmo, mas as pessoas cada vez mais egoístas. O egoísmo tem tomado conta. Então, se a esposa atrapalha o que eu quero, eu brigo com a esposa para fazer o que eu quero. A esposa briga com o marido. Agora vamos para os filhos. Eu não consigo, porque os pais têm que se sacrificar pelos filhos. E hoje, não, você precisa viver a tua vida. Você não pode, virou um absurdo mães, pais se sacrificarem pelos filhos. Você lembra? Eu quero dizer que a minha avózinha se sacrificou pelos filhos, passou poucas e boas com meu avô, mas hoje lá tem uma família que todo mundo, um monte de pastor, família inteira segue o Senhor, e todos contam o testemunho dela. Não, mas não sei o que. Hoje as mulheres sacrificar pelo meu filho? Cada um. Por isso que a gente tem visto um monte de adolescente, jovem, um monte de gente já tudo revoltado, querendo se suicidar, porque mães não aprenderam e não entenderam que a maternidade e a paternidade é isso daí, é falar assim, não, agora eu dou a minha vida pelo meu filho, agora eu vou pagar o preço por ele, eu vou apanhar por ele, não, mas eu quero sair, agora meu filho, não, eu quero aproveitar a vida. Não, meu querido, por isso que aproveitar a vida, por isso você precisa pensar bem antes de ter filho, porque depois que tem, agora você pode aproveitar, mas agora aproveita com ele, aproveita com ela. Agora teu aproveitar tem a ver com ele, com ela. Agora aproveitar não é você curtir sozinho, agora é você curtir vendo o filho curtindo, a filha curtindo, o que tiver bom para o filho, olha que gostoso. E quando eu falo tá bom, não é fazer com que o filho seja o reizinho da casa, porque daí vem outra coisa. Os pais, a gente tem visto uma geração que tem tomado conta da casa. Eu poderia citar um monte de texto, mas tem criar os filhos na admoestação, nem sei onde está, não sei, Efésios 5, 29, não, Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não é bem isso ainda aqui, mas que fala criar os filhos na admoestação, ou no ensino da palavra. 6:4, coloca aí 6:4. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho no Senhor. Pastor, mas eu não sei nada do Senhor, eu não sei nada da palavra de Deus, eu não sei nada, eu não fui instruído. Por isso você precisa aprender, por isso você precisa buscar, por isso que a primeira coisa que você precisa se acertar, se organizar na tua vida é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas aí depois você vai buscar. Daí Deus tem a palavra de Deus tem infinidade de textos sobre disciplina. Os nossos filhos não podem ter mais disciplina. Os nossos filhos, e eu sei, eu já criei uma filha e agora estou com um netinho, que não é fácil. Mas eu quero dizer, eu tenho que me sacrificar, a mãe tem que sacrificar, o pai tem que sacrificar. Não, mas o que é mais fácil? As pessoas estão escolhendo o que é mais fácil, ou o que é possível, elas não estão, só que a gente está crescendo numa geração. Eu quero dizer sobre essa questão, aqui a Ana Laura é psicóloga, especialista em criança, com algumas situações que têm crescido muito no Brasil, ao redor do mundo,
E alguns países, nota máxima em educação, é que o Brasil é tão atrasado, que agora as escolas estão trabalhando com televisão, com computador, com tudo. Na Europa, se você for Noruega, Áustria, outros países aí, eu tinha feito uma lista ali, mas os países já estão tirando computador da educação, principalmente da parte infantil. Tela, até 3 anos é proibido, qualquer tipo de tela. A gente começou, porque muito dessa aceleração do pensamento, síndrome de tantas coisas, TDAH e tantas outras coisas, está comprovado que tem muito a ver com essa questão da tela, questão das informações, o visual me estimula muito. O meu netinho, a Ana Laura não, de hipótese alguma, quer tela. Daí de vez em quando, quer colocar no colo. Eu comecei a não dar tela, mas comecei a mostrar foto no celular. Mostrava foto no celular, ele ficava assim, ó. Parava no meu colo, porque ele não para. Mas antes de eu mostrar foto no celular, ele parava com um livrinho. A gente ficava mostrando livrinho. Depois que eu comecei a mostrar foto no celular, a Ana Laura veio assim, perguntou para a Nil, vocês estão mostrando coisa para ele? Daí a Nil falou, teu pai mostra foto no celular, mas é aquela foto, daí eu vou confessar aqui, perdão gente. É aquela foto em movimento que fica passando. Aquelas recordações que mexe, que fica. Ele não podia me ver. Ele vinha no meu colo e já mostrava o celular. Daí um dia, porque ele é apaixonado em bateria, tudo ele faz baqueta, eu coloquei o Israel lá na televisão. Ele pegou a baqueta e ficou lá, vendo Israel. Agora ele a gente proibiu agora, a Ana Laura proibiu e a gente está indo junto. Ele vai lá na frente da televisão, pega as canetas e fica assim, você pode fazer o que você quiser. Você vai lá, você dá a volta com ele, você vai lá fora, você anda tudo. A hora que entra dentro de casa, a primeira coisa que ele faz, ele vai na televisão, ele chega, vê um celular, ele pega o celular, traz assim, não tem nada para competir com esses estímulos. Ele tem 1 ano e 2 meses. Só que agora, para a gente, a coisa mais fácil, você quer deixar ele quieto, era fazer isso. Agora o problema não é nem isso. Ela colocou ele numa escola. Chegou lá 9h30 da manhã. As criancinhas da idade... 7h30 da manhã. Deixou lá as criancinhas, tudo de 1 ano e meio. Tudo nos carrinhos de frente a uma televisão lá. Assistindo televisão. Daí você vai falar assim... eu vou culpar. Não, mas como que 2 professoras dá conta de 7, 10 criancinhas? É difícil. É complicado. É muito complicado. Mas isso daqui é o que tem. Daí você fala, é teu filho. Agora, gente, quando que a gente para ensinar a palavra de Deus? Eles não querem. Ministério infantil, pergunta para as professoras, como que teu filho se comporta ali, quando elas vão contar a historinha. Agora a pergunta é o seguinte, como que você tem lidado com isso na tua casa? Porque a palavra de Deus fala para a gente ensinar os nossos filhos, as palavras de Deus, para a gente ir com Ele falando no caminho, ao deitar, ao levantar, para colocar na testa, para colocar nos umbrais da porta, para fazer tudo, para inculcar na cabeça dele a palavra de Deus. Ele não consegue, não tem mais. Daí ele não consegue parar no culto, ele não consegue parar ali, ele não consegue parar na quitanda, ele não consegue parar. Daí o que os pais fazem? Eu estou cansado, não tem como. A criança, tudo é a criança, é tudo a criança. Eu quero dizer que não é a criança, o responsável é você. Responsável sou eu. Deus não é, meu filho tinha isso, meu filho tinha aquilo, meu filho, tá, mas eu dei, e na verdade não dei, eu emprestei, porque os filhos são herança do Senhor, nós somos mordomos do Senhor, e um dia vamos prestar conta, o que nós fizemos? Mas não dava tempo, porque eu fazia isso, fazia aquilo, você é responsável por aquilo que o Senhor deu. Minha avó teve 13 filhos, 2 morreu, não, 13 né, 11, 13 filhos, 2 morreu, viveu 11,
Você não imagina, hoje as mães, eu não consigo nem imaginar, a gente com um não dá conta, como que era 11? Sem celular, mas era, sabe como que era? Porque um pedaço de pau já distraía eles. O Isaac, antes de ver celular, você comprava brinquedo, carrinho, não, ele, qualquer coisinha que era baqueta já distraía ele. Mitião e a Nilda compraram uns negocinhos, brinquedo para ele, mas tinha 2 frascos de perfume, que ele chegava lá, colocava todos os brinquedos, ele pegava os 2 frascos de perfume e era o brinquedo dele. Eu na minha época, sabe qual que era o meu brinquedo preferido? Caneta, as minhas canetas, um era o Ronaldo Fenômeno, outro era o Rivaldo, outro era não sei o que, tudo era jogador de bola. Eu comprava, pedia para minha mãe comprar aquelas caixas de 36 de lápis colorido. Você acha, nossa, mas meu filho gosta de arte, de pintar. Não, era porque era mais jogador para mim. Era assim. Antigamente as crianças, eu conheci, esses dias a gente foi, não lembro aonde, a gente viu um menino de 7 ou 8 anos, que não via tela, 7, 8 anos, a gente ficou assim, não pode ser, mas precisava ver o menino conversar, estava lá os pais, a gente tinha uns 8 adultos, tinha ele, o irmão dele, tinha umas 3 crianças, parecia que não tinha criança. Os adultos, ele não ficava, pai, não sei o que, tal, não, ele ficava lá, ora conversava, ora ia lá com o irmão, brincava com qualquer coisinha, não sei o que, hoje, mas daí esses meninos, não tem tela, o negócio é absurdo, mas eu estou falando disso aí, você pode fazer um estudo, vai para esses países, daí a gente está colocando, né, a gente está colocando, a nossa educação está começando a colocar as coisas, esses países, já que estão lá na frente, estão tirando tudo, voltando para a educação de antigamente, porque não estimula tanto, estimula o que precisa ser estimulado, e não estimula o que tem gerado tantas situações complexas para as crianças, e principalmente aqui, eu conversei esses dias, a gente está conversando sobre o departamento infantil, o Ministério Infantil, falou que é uma dificuldade. Eu falei que eu vou colocar os pais, não sei como que vai ser, mas daqui uns dias os pais, eu quero levantar todos os pais para irem lá dar aula, porque os professores tentam, fazem não sei o que, mas lá nenhuma criança quer prestar atenção, ninguém não sei o que, tal. A criança vai na quitanda, começa a estragar toda a fruta, tudo lá, os pais assim, achando bonito, ou não acha bonito, mas fazer o que, né? Deixa o prejuízo da cara da quitanda, deixa o prejuízo para todo mundo, porque não, meu querido, você precisa começar a disciplinar o teu filho, não é bater não é bater, e não é dar castigo, porque Augusto Cury fala, que as crianças não pensam mais, porque o castigo agora é fazer a criança pensar, fica lá no cantinho, vai pensar. Eu nunca vi fazer a criança pensar é castigo, por isso que criança ninguém mais quer pensar, recebe tudo da mídia, uma mídia abençoada, não é abençoada não, raras exceções. Meu querido, eu aqui poderia ficar falando tanta coisa, mas a questão é o seguinte, nós precisamos colocar ordens na nossa casa e com os nossos filhos. Vocês que têm filhos, vocês que vão ter filhos, vocês que têm netos, comecem a fazer igual esses dias a Nilva, em vez de colocar lá celular agora, porque a gente não tem que distrair ele, porque agora viciou, parece negócio de uma semana, já vicia. Agora como que você fica lá em casa, ele não tem que ficar saindo, tem que ficar dando volta, tem que fazer não sei o que, tem que um monte de coisa, porque não acontece. Agora o mais fácil é o quê? Tá o celular, liga a televisão, porque daí agora a gente pode ficar sossegado. Mas e o dano que eu estou causando nele? E a hora que ele vier para a escolinha, não conseguir prestar atenção, não quiser mais saber de nada. E a hora que eu precisar começar a falar, ensinar a palavra de Deus, e ele não quiser. E a hora que ele precisar respeitar alguém, e não vai respeitar porque eu não ensino respeito. A hora que ele bate na minha cara, a hora que ele responde, a hora que ele faz, eu fico assim, não chamo atenção, não disciplino ele. Nós precisamos
Porque tem muita gente que não respeita a autoridade em nenhum âmbito, porque os pais que foram as primeiras autoridades não ensinaram, não deram limites e não ensinaram disciplina para os filhos. E a igreja precisa fazer isso daí, retornar. Senão, não adianta depois a gente querer levar os filhos na escolinha, levar na igreja, ou quando os nossos filhos estiver com 14, 15, tudo no mundão, a gente ficar, ai Senhor, abençoa, resgata o meu filho. Deus vai falar, você colocou em ordem? Está colocando em ordem? Está fazendo? Porque o Espírito nos assiste, e eu já falei sobre essa palavra, que Deus, o Espírito é auxílio. Assistir tem a ver com isso daqui. Vem alguém me assistir aqui, é pegar de um lado, o Espírito pega de um lado. Tem muita gente que busca a igreja para fazer assim, ó, eu estou com esse problema aqui, ai, pastor, ora para mim, para quê? Para Deus pegar esse problema e resolver? Não, Deus fala assim, ó, pega de um lado, organiza esse lado, a hora que você estiver firme aqui nesse lado, eu venho e pego e a gente vai resolver junto. Mas tem muita gente que, mas pegar esse lado tem que ser o quê? Tem que fazer o quê? Tem que parar de ser egoísta, tem que se submeter, tem que fazer tanta coisa que a gente não gosta. Às vezes até mesmo porque não fomos ensinados, talvez até mesmo porque os nossos pais falharam, mas agora, quem veio na bênção, as transferências de culpa, acabam aqui. Nossa, o tempo já foi. Organiza a tua vida financeira. Muita gente querendo a bênção de Deus, mas gasta mais do que ganha, não consegue se organizar financeiramente. Jesus falou, falando sobre discipulado, aquele que quer construir uma torre, não vai primeiro fazer um planejamento, para ver se tem condição de construir, para chegar no momento, perceber que não tem, que acabou os recursos, e depois passar vergonha. Jesus usa esse exemplo, para falar sobre discipulado. A gente precisa começar a ter uma noção de finanças, porque senão a gente vai para a igreja, e daí cada um vai sendo, nessa igreja você vier, você der 10, você vai ganhar 20, não, se for responsável, se você se organizar na tua parte financeira, se você for bom mordomo daquilo que Deus te dá, você realmente vai ter a bênção do Senhor sobre a tua vida, sabe, a gente precisa começar a organizar. Tem muita gente, Deus abençoa, me socorre na parte financeira, faz alguma coisa, mas a gente mesmo não faz, a gente não estuda, a gente não pede conselho, a gente não se livra das dívidas, a gente não se livra de maus hábitos, de compulsividade, de gastar, de fazer, de ver, não preciso fazer, não, cartão de crédito, tantas coisas que são uma péssima, a gente fica vendo tanta propaganda, fica vendo no Instagram, o outro comprou, o outro deixou, o outro modelo que saiu, que eu preciso ter, e nisso a gente vai tendo problema. E a palavra de Deus fala, não devais nada a ninguém, a não ser o amor. A gente vai daí depois, porque tudo isso, poderia falar sobre saúde, coloque em ordem a saúde. Isso daqui pegou muito em mim, porque eu dei exemplo, porque eu comecei a tentar melhorar minha saúde, porque eu vim aqui falar para os, você fuma, deixa de fumar, você jovem, deixa de ser promíscuo, ter uma vida sexual antes do casamento, deixa não sei o que, e tudo isso é a nossa carne. Você tem que falar não para a tua carne, a tua velha criatura, porque o Espírito Santo te dá domínio próprio, porque você precisa viver não mais para os seus desejos, mas você tem que viver para agradar a Deus, para viver cheio do Espírito. E eu falando isso para todo mundo, mas não conseguia deixar o açúcar. Cadê vale para quê? Mas qual é o problema do açúcar? O açúcar estava me arrebentando, estava destruindo a minha saúde. Daqui a pouco minha filha ia ficar sem o pai, minha esposa ia ficar sem marido, eu ia prejudicar tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, porque eu não cuido da minha saúde. E daí eu fico, para o outro tem que fazer, o outro, não, eu preciso cuidar da minha saúde, porque a minha vida, esse corpo aqui foi dado por Deus, isso daqui sabe como que Deus chama esse corpo aqui? Templo do Espírito Santo. E eu preciso cuidar desse templo do Espírito Santo.
A gente precisa cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos. A gente precisa ser exemplo disso também. São tantas coisas. Porque daí depois a gente fica doente. Senhor, cura, faz isso. Deus faz. Mas Deus pode falar assim: puxa, mas você não colocou em ordem a tua alimentação, você não coloca em ordem a tua vida, o teu exercício físico, você não coloca em ordem nada. Tudo isso, tem textos, eu não vou ler, porque agora eu já vi que o tempo já extrapolou tudo. Saúde, coloque em ordem na sua vida familiar, cônjuge, os casados, a criação dos filhos, vida financeira, saúde. E por último, coloque e organize a sua vida na sociedade. Mateus, se você fizer tudo isso na tua casa, automaticamente na sociedade você vai ser bem um exemplo. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vocês, falando para mim e para você, para a igreja, para o povo dele, Jesus falou isso: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. E assim, essa luz, essa lâmpada vai iluminar a todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Meu querido, o Senhor está falando que a nossa vida precisa refletir a luz dEle, para que as pessoas ao nos ver, glorifiquem o nosso Deus. Isso daí na sociedade, é no nosso trabalho, é na nossa escola, é na igreja, é no ministério, aonde quer que nós estejamos, as pessoas precisam perceber que eu sou luz. Agora, como que vai perceber que eu sou luz, se eu de repente não reflito a luz? Como que eu vou refletir a luz? Vivendo em ordem. Porque meu Deus é um Deus de desordem? Meu Deus é um Deus que não é excelente, que não, eu preciso ter tudo isso que eu falei em ordem, porque daí eu vou estar lá no trabalho, eu vou estar sendo exemplo no trabalho, eu vou estar sendo organizado, as pessoas vão ver, olha esse moço, olha o trabalho dele, ele é organizado. Pessoal do apoio aí, se puder dar um suporte aqui para a família, para que eles são novos aqui, para colocar ali no pessoal, no Espaço Família, por favor. Nós precisamos no trabalho, em todos os lugares, nós precisamos refletir a glória. E como nós refletimos a glória do nosso Pai? Ele fala, tem muita gente que fala assim, quando aquele versículo, o Senhor quer que vocês sejam cabeça e não cauda. Como que a gente... Meu querido, é impossível você ser um bom funcionário, você chegar na hora, você ser excelente, você fazer o melhor. Mas como que você vai ser se você não estuda, se você não tenta ser o melhor naquilo que você faz? Agora começa a ser assim, que a pessoa vai falar, não, esse cara não pode estar no lugar lá embaixo. É isso que Jesus está falando. Se você for luz, ninguém vai querer que você fique numa posição que não te destaca. Jesus vai falar assim, não, porque uma luz não fica no lugar. O pessoal vai querer levantar você, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na sociedade. Ou seja, você vai expressar organização, excelência, tudo isso daí, e as pessoas vão começar a colocar você, pessoas que expressam a luz de Jesus, elas são sempre colocadas em lugares de destaque. É isso que Jesus falou, porque daí vem a glória, vem a bênção dele. E tudo isso para quê? Para a glória ser, aquele cara é bonitão, hein? Aquele cara é maravilhoso, aquele cara é fantástico. Não, para que você fale assim, sabe por que eu sou assim? Porque eu sou filho de um Deus que é excelente, que é organizado, que me ensina, eu procuro imitar o meu Deus, o meu Pai. Por isso que eu sou assim na escola, por isso que eu procuro ser o melhor aluno, por isso que eu procuro ser o melhor funcionário, por isso que eu procuro ser o melhor patrão, por isso que eu procuro ser excelente. Eu demonstro a excelência, a organização de um Deus que desde Gênesis a Apocalipse é um Deus de excelência e de organização. Se nós fizermos isso, meu querido, Deus virá com a sua glória. E quando eu falo isso, porque eu sei que você vem aqui, e você não é diferente de mim. Pastor, você quer a bênção do Senhor? Lógico que eu quero. Eu quero o Senhor, porque Ele é
Ele é tudo em tudo, Ele faz todas as coisas, mas eu sei que Ele pode me abençoar, eu sei que Ele quer me abençoar, mas para isso Ele me ensina, por isso Ele deixou mandamentos, leis, conselhos. Agora tem muita gente que quer assim, que é um Deus assim, que vai na igreja, ora por mim. Eu falei que tem muita gente que quer mágica, não quer milagre. Até os milagres de Deus, se você for perceber, tem uma ordem. Pega todos os milagres, existe uma ordem, porque Deus é um Deus de ordem. A ordem precede o milagre, a ordem precede a bênção, a ordem precede tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que Deus sonha para você, é precedido pela ordem, que nada mais é do que os conselhos, os mandamentos, as orientações de Deus, para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para a sociedade, para que você seja um reflexo do Filho de Deus, que se chama Jesus, que enquanto esteve aqui, foi luz, foi alguém que expressou, e que viveu. Pastor, mas você viu, ele fez tudo isso e deram a cruz para ele, mas vai lá para Filipenses 2, porque ele foi obediente, porque ele viveu as ordens do Pai, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, que ao nome de Jesus, todo joelho um dia vai se dobrar, toda língua vai confessar, que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ministério de louvor aqui à frente.